Jesus querido. Muito obrigado, meu Senhor amado, aleluia. Graças eu te dou. Não somos nada, não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor é tudo em nossas vidas. Ah, meu Deus, só em nós teu Senhor, nós já temos tudo, meu Pai. Graças, muitas graças ao meu Senhor. Muitas graças, milhões e milhões, milhares e milhares de graças, infinitamente graças a ti. Obrigado, receba, Pai, esse bondade. Para a tua glória eu te peço, te agradeço e abençoe cada irmão deste grupo, cada irmã. Livra, guarda e protege, que é uma semana abençoada, guardada, protegida e coberta com o teu precioso sangue. Cobre com teu sangue cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai. Todos em nome de Jesus, livra, guarda e proteja. Meu Pai, entra no mar de cada um e confirma a grande vitória. E dê uma semana, um final de semana abençoado, protegido, guardado por ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Estamos todos abençoados em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha um final de semana abençoado por Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aqui eu agradeço aí a oportunidade e vamos receber a serva do Senhor, a esposa do pastor Manuel. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, não está irmão. Chamei a esposa do pastor Manuel, que é mais fácil, né? A irmã Maria, a esposa do pastor Manuel, mais ou menos. Deus te abençoe. Receba a serva do Senhor com as palmas. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se, dos aves é olhido a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Igreja, aquele que está protegido por Deus, aquele que busca a presença de Deus, aquele que não interessa o que vive, mas você está ali, ó, guardado por Ele. Não tema mais uma coisa, eu vou te falar: aqueles que são longe da presença, estão distante dele, as coisas vêm daquele jeito diferente. Então, vamos ficar ligados em Cristo e agradeça a Deus por você chegar aqui. Essas portas estão abertas. E não vai ser por muito tempo, não, igreja. Muitos estão aí brincando. Muitos vão querer passar e falar: meu Deus, a igreja para mim entrar não vai ter, porque as coisas estão se apertando. Porém, muitos não valorizam quando essas portas estão abertas. Vamos buscar o Senhor na nossa casa, na igreja, buscar de coração, porque a situação não está fácil. Nessa manhã vamos ficar de pé, fazer uma oração por todas as nações e também igreja ali com Moçambique, né, que estão, os irmãos lá estão passando uma luta terrível. A semana passada eu já tinha ouvido um irmão pedindo oração missionário. Hoje, mais uma vez, ali no grupo, ele pediu que a situação lá está grave e os irmãos estão passando por situações difíceis, principalmente os missionários, os que levam a palavra. Então, igreja, vamos orar para que o Senhor visita não só Moçambique, mas as nações, o mundo inteiro, a nossa nação brasileira, todas as nações, que todos estão carentes do Senhor. Todos estão precisando da mão forte do mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que essas nações venham se despertar e dar ouvido à voz do Senhor, porque muitos estão brincando, mas como ele diz que é Deus de surpresa, e quando vier a surpresa, aqueles que são ligados com ele, verá a grande surpresa e será maravilhosa, mas aqueles que são distantes dele não, é igual a arca de Noé, né? Quando chegou o momento exato, a arca já estava lá, ó. E muitos ficaram porque não deram ouvido à palavra do Senhor, o ensinamento do céu de Deus. Vamos orar nesta manhã que o Senhor venha ter misericórdia das nações, de todas as nações. E a nação de Israel, que também está em guerra, e todos os Estados Unidos, que agora tem um novo presidente, mas toda a nossa nação brasileira, que também está aí, estremeceu, querendo invadir nossa nação também, aí, a Venezuela, mas o nosso Senhor é poderoso e tudo está no controle dele. Se tiver que acontecer alguma coisa, ele saberá e tudo está no controle da mão do Senhor. Glorioso Deus bendito, aqui estamos nesta manhã. Na tua gloriosa presença, Senhor, o perdão dos pecados, nas nossas falhas e misérias, porque sabemos sem ti somos nada. Se hoje deitamos e acordamos, foi porque o Senhor nos deu graça e força para estar nesta manhã, meu Pai, aqui nesse culto de consagração, buscando, Senhor, a tua face, a tua gloriosa presença, pedindo, Senhor, pelas nações, meu Pai amado, que estão, meu Pai, passando por lutas, situações difíceis, visita os seus servos missionários, Senhor, que estão, meu Pai, na igreja, mas eles estão, papai, confiando em ti. Que seja o socorro bem presente, meu Pai. Eles levam a tua gloriosa presença, a tua gloriosa palavra. Oh, meu Pai, supra as necessidades daquelas crianças, meu Deus, que estão necessitando de pão, meu Pai amado. Ó Jesus, você encontra, Pai querido, Pai amado, que são também crianças, meu Pai, que estão chorando. Meu Deus bendito, Pai querido, aqueles pais que perderam seus filhos, meu Pai, nessa enchente. Oh, meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia. O mundo está abalado, meu Pai. Muitos estão, querido Santo, sem ouvir meu grito. Mas os gritos, Senhor amado, estão aí, são vidas necessitadas, são pais,
somos ancião. Oh Deus poderoso, nessa manhã eu te apresento cada necessidade. O teu servo que pediu oração pelo o irmão Roberto, Senhor, a tua serva que perdeu o seu tio. Ai, meu beleza, todos que são enlutados, meu Pai, todos que são hospitalizados, todos que são, Jesus amado, precisando do socorro, da misericórdia, da presença, meu Pai. Aqueles que estão no leito de dor, meu Pai, eu te peço pelas crianças das escolas, professores, as crianças que estão, meu Pai, nessa manhã, fazendo um passeio, dá livramento naquele ônibus, dá livramento, Senhor, dá livramento. Eu te peço, Senhor, pelos médicos, hospitais, Senhor, pelos enfermeiros, técnicos. Eu te peço, Jesus amado, pelos motoristas, meu Pai, motorista de ônibus, aplicativo, Senhor, por todos, Senhor. Eu te peço por toda a sociedade brasileira, pelas autoridades, Senhor, esteja no controle. Ai, Jesus amado, alcançar nossas vidas, venha, Senhor, nos socorrer. Meu Pai, trabalha em favor da tua igreja. Levanta homens e mulheres jovens, Senhor, ainda é tempo, Senhor, reconciliar. É tempo de buscar a tua presença. Aqueles que saíram da tua presença, Pai, a missão distante. Aquele jovem que louvava, Senhor, aquele pregador que pregava. Oh, meu Deus, traz eles de volta para a tua presença, para que eles venham buscar a tua face, para que eles venham se arrepender dos seus atos, Senhor, porque somos falhos, mas o Senhor nos perdoa, meu Pai, venha perdoar nossas transgressões, alcança a nossa família, os distantes que ainda não te aceitaram, meu Pai, venha ser com nossa família, nossa parentela. Eu entrego, Senhor, a tua igreja nas suas mãos. Eu entrego, Senhor, os teus filhos, tua serva aqui nessa manhã. Venha ouvir a tua voz, meu Pai, que alcança cada lado da terra, os quatro cantos da terra, Senhor. Deus venha conhecer o Deus Santo, Deus verdadeiro, o Deus poderoso, que é Deus que tudo sabe, tudo pode. Seja conosco nessa manhã, seja com tua igreja, tuas filhos, teus servos, e venha abençoar o teu filho que vai trazer a tua palavra nessa manhã. Pai, Senhor, teu querer, faz a tua vontade. Fala conosco, Senhor, consola nossos corações. Que nós não devemos, Senhor, te largar por nada, Jesus amado. E fazer sempre o teu querer, fazer sempre a tua vontade. Abençoa, meu Pai, a saída mundial, teus filhos que estão buscando a tua presença. Que estão em oração constante, Senhor, e todos os teus servos na terra, Senhor, todo clero eclesiástico, que leva a tua palavra com amor, com sabedoria. Abençoa todos os pastores, Senhor, todos os obreiros, cooperadores, Senhor, os teus servos, membros, Senhor, da tua igreja. Venha guardar, Pai, a família da livramento. Venha nos livrar de toda cilada, de todo laço, de tudo que não faz mal ao teu reino, Senhor. Guarda a tua igreja na terra, Senhor. Guarda, Senhor, amado, os teus filhos. Nos ajuda a andar na tua presença, fazendo o teu querer e fazendo, Senhor, a tua vontade, que é boa e agradável. Não deixa nós parar, não, Senhor. Não deixa, Pai querido, mas nos dá força e graça para permanecer, fazendo a tua vontade, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Aleluia e graças a Deus. Benditas o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito. Aleluia. Benditas o nome do Senhor para sempre. As irmãs podem ir mais para frente com o discernimento. Daqui a pouco iremos comentar coisas boas da palavra de Deus. Vamos louvar o hino de número 46, quem souber nos ajude. E o irmão, seja bem-vindo, se quiser ir mais para frente, né? Tão bom quando se encontra dois irmãos, não é? Irmãos em Cristo, Senhor da glória, dentro da palavra de Deus. Vamos louvar o 46, o perdão real, que estiver nos ajude. Está caminhando. Vamos louvar juntos, porque vale a pena desfrutar de Cristo, Senhor da glória. O perdão real nos entregou.
falado sobre as profecias, não é? De um modo bem abrangente, nos lugares que nós temos a informação bíblica. Talvez os irmãos não sabem disso, mas é que saibamos. Na Bíblia tem um texto, recomendações, todas as recomendações da Bíblia, que se relatam com uma nação como o relógio de Deus. Por isso que nós temos uma boa informação da palavra de Deus, é enriquecimento. Quem é o relógio de Deus? Para quem não sabe, é Israel. Aqui não está escrito literariamente relógio, mas a Bíblia manda olhar para Israel como se você estivesse olhando no relógio. Olhando e meditando nisso. Por isso que é bom, depois da oração, nós entrarmos sempre no ministério da palavra. Por quê? Porque a palavra, ela nos traz o suficiente que precisamos. Um exemplo. Nós vimos que por meio da palavra, vemos na Bíblia que por meio da palavra, nós recebemos a oração sacerdotal de Cristo e sentimos consagrados por ela. A gente precisa de coisa melhor do que isso, não precisa, porque não existe, né? Não existe. Sobre a consagração a Deus. Também a palavra fala sobre princípios. Até já comentei isso com os irmãos, alguém dizendo assim, ó, impulso emocional. Você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Não sei se você já ouviu falar disso. Mas, na área do crescimento, é diferente. Da maneira que eu entro na igreja, eu tenho que sair. Porque eu entro crescendo em Cristo. E saio crescendo em Cristo. Está compreendendo? Como é preciso estudar a palavra? Porque a pessoa vai implantar uma ironia, porque é uma ironia, né? Uma coisa que não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós entramos na igreja crescendo e saímos da igreja da mesma maneira que entramos, crescendo. A doutrina é crescer. Vamos ver essa palavra na Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. A irmã vai até marcar. O negócio de anotar e para viver melhor nessa palavra, doutrina bíblica sobre crescimento. Então, o irmão vai sair da mesma maneira que você entrou. O irmão entrou já beneficiado pela graça e sairá beneficiado por ela. Glória a Deus! Se não tiver mais para frente, pode. Bem aí. Está ouvindo bem? Vamos ver. A irmã mesmo pode ler 1 Pedro 3, versículo 18. 2 Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro 3, 18. E graças a Deus, vamos analisando bem esse assunto tão importante, a palavra de Deus. Que os irmãos sejam unidos em Cristo Jesus, Senhor da glória. 2 Pedro 3, verso 18. Chama versículo chave. Versículo chave. Exatamente. Antes crescei na graça do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Isso. Crescei Na graça e no conhecimento. Crescer na graça é você demonstrar a fé e sentir a virtude que a fé traz. Isso é crescer na graça. Agora, crescer no conhecimento já se trata do estudo da palavra de Deus. Por isso que Pedro está falando. Até ele diz assim, aí no versículo 13, ele fala sobre os
esperança, crescimento, esperando. Pode ler, irmão, mesmo se não quiser. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita A justiça. Você vai crescendo em conhecimento, novos céus, nova terra. E o versículo 17, que a irmã não leu, o 14 e 17. Pronto. Por isso, amados, aguardamos essas coisas, procurai que dele seja achado, imaculado, irrepreensível, em paz. E tendo por salvação a benignidade de nosso Senhor, como também a nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, antes as quais há pontos difíceis de entender, que os douto e constante torce igualmente às outras escrituras, para a sua própria perdição. Ao perigo de não aprender. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Nós temos que ser exortados a examinar a palavra, irmãos e irmãs, para não distorcer as profecias, para que a nossa própria condenação. Qual é o caráter terrível do pecado? O caráter terrível do pecado é uma falha que é cometida e ela não é corrigida. E a palavra nos manda corrigir nossos erros constantes, para que não passemos a ser participantes de pecados de iniquidade. Pecados, qualquer um desentendimento que você tem na Bíblia Sagrada e não procura corrigi-lo ou aprendê-lo, difícil. Pedro está referindo que há pontos difíceis de compreender nas Escrituras, mas não impossível. Essa é a realidade. Há pontos difíceis, mas não há coisas impossíveis de entender, porque o que foi revelado para nós e para nossos filhos, para os pais do passado e para os filhos é para nós. Está em Deuteronômio 29, 29. Não sei se os irmãos querem analisar sobre isso. Lá no livro de Deuteronômio fala disso, no capítulo 29, verso 29. Se a irmã quiser ler, uma das irmãs, veja bem como é importante, porque é difícil, mas não é impossível. Então, o que significa? Não devemos desprezar aquilo que para nós parece estar obscuro. Devemos, antes, ao contrário, procurar, observar, avaliar, orar. Claro que a gente ora pela amiga misericórdia de Deus, peça entendimento e seja pronto a ouvir. Glória a Deus. Deuteronômio 29, 29, está escrito, irmão. 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. É lindo a palavra. Você não vai trazer uma explicação de que material se fez a água. Não tem explicação de que material se faz árvores. E nem tampouco sangue. Aí é coisa encoberta para quem? Para Deus. Para Deus. E pronto. É atributos exclusivos dele. Agora o que está escrito para o nosso próprio proveito. E não devemos rejeitar essa oportunidade, porque é a oportunidade mais rica que existe. Imaginam bem, Deus lá do céu, o seu alto sublime trono, excelso em glória, e ele inclina com toda a atenção
entraremos para uma grande correspondência para com Deus, Ele vem conosco. Ele traz para nós a palavra. É muito lindo a palavra de Deus. E quando você não lê, entra conhecido como misticismo. O Espírito Santo, ele tem o controle, o caráter de controlar os nossos temperamentos e ficar melhor. Agora, palavras que é dita, que você entra daqui e sai da mesma maneira, não é aceitável. A Bíblia diz que é aceitável. Estão compreendendo? Por quê? Por causa do quê? Por causa da graça e do conhecimento. Conhecimento é para que a pessoa seja sábia. Sábia. Se sabe é questão de saber. Saber o errado para desviar e também ter conhecimento do certo para coisa certa para abraçar. Diz que Pedro estava referindo que, torcendo as Escrituras, torce para a sua própria condenação, porque Deus tem o seu caráter é permanente. Ele não muda de caráter e não mente. Está em Hebreus 6, versículo 18, se não quiser marcar aí. Não é? Deus não muda de caráter e Ele também não mente. E o Espírito Santo veio para nós, Ele é Deus. Sabia que o Espírito Santo é Deus? Não? Sabia? Sabia ou não? Amém. Ele é Deus. Deus, quando Jesus Cristo veio, foi Deus conosco. Isaías 9, 14, né? 7, 14. Deus conosco. E agora nós com Deus. Oh, maravilha! Era Deus com o povo e agora é o povo que recebe a palavra com Deus. Olha que coisa linda a execução da Bíblia, a palavra de Deus. Então agora, por quê? Porque Deus conosco forma dentro de nós a igreja dele. Aí você já vem para a igreja para adorar. Porque a bênção não anda com as pessoas que Deus está nelas. Muito lindo a palavra. E nós se tornamos igrejas de Deus. Quem já leu isso? Vamos olhar lá no capítulo 3, aí de 1 Coríntios, versículos 15 e 16. Aleluia! Tão bom é a palavra, eu sabia que eu sou a igreja de Deus. Meu irmão sabia que ele é a igreja de Deus. E quando encontra duas igrejas juntas, unidas no mesmo Espírito, é só glória. Aleluia. Tem problema também, mas os problemas, um sente o drama do outro. E é assim que funciona. Encontrou, meu irmão? 3, versículos 15, versículos 16 e 17. Maravilha de Deus. Primeiro. 3. É bom, irmãos, sempre foi assim o trabalhar de Deus. Foi com instrução. 3. Versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Mas a palavra, ela é digna de confiança. A gente é bom, não, o ser humano é mau. Só que Deus fez daquele ser humano mau pedras preciosas, porque fez com que nós sejamos santos. O Espírito habita, a palavra habitar
você não precisa crer em nenhum objeto. As pessoas creem muito em objeto, pedaço de papel, pedaço de vassoura, é vassoura ungida, já ouviu falar isso? É vassoura ungida, é papel ungido, tantas coisas ungidas, é água ungida, é aquele monte de coisa ungido com aquela fé romana. Ah, é pela fé, sim, é pela fé, mas é pela fé romana. Agora, quando o Espírito de Deus habita em nós, você não obedece mais algo que como se diz, um animado, que não transmite som. Um objeto não transmite som. Sabe o que transmite som? É o ser humano que Deus criou e o Espírito Santo que beneficia. Aí sim, aí você passa a viver por meio da fé. Porque o Espírito Santo em nós identifica Cristo como nosso intermediário. Intermediário. Exatamente. E a Bíblia ensina isso. Vamos ver aí em 2 Coríntios mesmo, né? 5, verso 7. Glorificado é o nome do Senhor. O erro de muitos crentes que eles não gostam de estudo bíblico. Não gostam porque alguns podem vir e não vêm. E eles vão dizer para Deus. Deus fala, você ouviu dizer que na igreja existe oração e depois de oração, estudo, ensinamento bíblico? Sim. Você foi? Não. Por que você não foi? Porque não fui. Então aí fica no beco sem saída. Porque a cobrança, Deus investe, Ele aplica e Ele também requer, porque a palavra dele não é vã. Verdade. 5,7. Em 2 Coríntios 5,7. Primeira irmã dele, no versículo, capítulo 4, versículo 7. Mesmo em 2 Coríntios, depois ler o capítulo 4, 7. Isso. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Dentro do vaso tem o quê? Temos o quê? Excelência do poder. Para definir a graduação que Deus coloca em nós. E o benefício que ele dado na palavra tesouro. Temos esse tesouro em vasos de barro. Por isso que somos igrejas. Capítulo 5, verso 7, irmã. 6 e 7, é isso? Capítulo 5, versículo 7. 7. Na palavra da verdade. E no É poder... 2 Coríntios, né? É 2 Coríntios. Isso. 5, capítulo 7. Isso, pode ler. Versículo 7, né? Porque andamos por fé e não por vista. Isso. Você coloca a fé em objetos e nunca sai daquilo. E as pessoas aprenderam tanto que sabe que um erro cometido 20 vezes, para você convencer a pessoa que ela está errada, só se ela for muito humilde e der lugar ao Espírito Santo. Senão ela continua, não, mas eu creio é pela minha fé. Agora esta tua fé, que não é a fé salvífica, não é a fé que Deus habita para nos ver, fazer com que nós visualizemos coisas que não estamos vendo. Ela faz separação entre a fé e está vendo. Porque o que está vendo, o ateu também crê. Ele é ateu? É ateu. Você pergunta para o ateu, o que é isso aqui? O que ele vai responder? Por que ele responde que é uma mesa? Está vendo. Fé comum. E as pessoas usam muito isso. Mas aí não, né, irmão? Que, não é? Vivemos por fé e não Por vista. É o nosso conhecimento da perseverança da palavra para não transgredir os artigos bíblicos. Os irmãos podem avaliar que na área do ministério de Cristo, Cristo foi o homem mais exemplificado em postura. Ele não pregava correndo para lá e para cá, e nem gritando, nem dando escuro, e nem fazendo gesto de espiritismo, nada. Ele era plenamente Jesus ético. Ele tinha uma postura plenamente ética.
ensinava, o interessado que todos ouvissem a palavra de Deus. Vamos ver isso se chama homilética. Ele era 100% homilético. Quer dizer, ele era comportado em postura e em palavras. Ele era. Tanto ele era homilético. Nós vamos ver isso aí no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, no versículo 3, já diretamente no assunto da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que as pessoas desprezam a execução da palavra, porque, fulano é cheiro, ele não pula, ele não grita, ele não faz aquele papapá, ele não inventa. Não pode inventar mesmo. A palavra ela tem ética, ela tem a homilética, a arte de você expressar e estipular comportamento. É Lucas capítulo 5, irmão, versículos 3. Versículo 3, já diretamente no assunto. Esses versículos chamam versículo-chave. Encontrou? E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentou-se e ensinava no barco a multidão. Sentado. Imagina uma multidão incalculável e um pregador sentado. Ética. Efeito do ensinamento da palavra, ela vem da palavra grega, a homilética, né? Que significa comportamento no falar e comportamento no gesticular. É ensinado por Cristo. Então, uma grande multidão, ele poderia sair daqui numa corrida lá e passar a mão na cabeça de um e gritar na cabeça do outro e volta para cá e recebe. Ele não faz isso. Está compreendendo? Por isso que o ensinamento é a defesa da nossa fé cristã. Por que é a defesa da nossa fé cristã? Para que no ensinamento não haja acréscimo e a pessoa vive cometendo pecado de loucura. Não é simplesmente falei e tal, e passou por isso, não. Fora da ética da palavra, loucura. E Deus nunca deixou de operar os sinais maravilhosos, porque Jesus exercia a ética. Paralítico andava, enfermos eram curados, pessoas menosprezadas eram acolhidas, glória a Deus, perante a sociedade do passado, porque a palavra ela tem a sua origem. Glória a Deus. Dê mais uma olhada aí, João 8, como a gente está lendo e gosta de ler, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 e 2. Em tantos lugares outros, como exemplo. Aleluia, não é uma vez ou outra por acaso, não. Ele tinha a sua postura excelente. Glória a Deus. Para ensinar, para pregar, para fazer com que a pessoa sentisse. 8. E versículo 1 e 2. Jesus, porém, foi para a montanha, para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Compreenderam? Assentando-os Ensinava. E ele ensinava todos aqueles que tinham desejo de aprender, a aprender mesmo. Por quê? O que passa do ensino das Escrituras tem procedência da Bíblia. Exatamente, no capítulo 5, vamos sobre detalhes, assim por diante. E quando há acréscimo na palavra de Deus, a pessoa ela fica excluída de Deus. Vamos ver isso no Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Livro do Apocalipse. Muito lindo a palavra de Deus para nós. Apocalipse capítulo 22. Isto. Versículos
18 e 19. Aleluia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre eles a praga que está escrita nesse livro. Se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Precipitou, foi para, perdeu tudo que acolheu, mas por motivo de acréscimo, sabe que o acréscimo ele vem através da descontrole de emoção. A palavra exata, ela está na regência, na direção, testemunho com você é selado com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina, faz nos lembrar que Deus habita em nós. Deus, Espírito Santo, habita em nós. Mas nós temos sentimentos, pensamentos e emoções, não temos? E às vezes você cita, eu senti de Deus, quando não é de Deus. Fora da palavra, porque o sentimento ele induz a pessoa. Ele é bom o sentimento quando se trata em direção ou direcionado pelo processo da razão, que é o racional. Além de nós termos essas qualidades, temos também o raciocínio, que é a razão da coisa séria. Você vai para explicar sobre algo, então você começa de onde fundamentou aquilo, até uma coisa simples, circular. Você vai explicar sobre fazer um bolo, você tem os princípios, os ingredientes, tal, até por medida, na área circular. Isto é a razão da coisa certa. E quando faz um determinado bolo, ele fica excelente, porque você usou o raciocínio e os ingredientes certos. Agora o Espírito Santo, ele trabalha assim. Paulo exortava muito a igreja, como sabemos, vocês todos sabem, capítulo 2 aos Romanos, que todo culto que eles comparecessem, eles precisariam se compreender, eles estavam prestando um culto de presente, corpo presente, mas eles estavam também usando o raciocínio, que é o racional. É a razão da coisa certa. Agora, quando distorce as escrituras, nós vimos aí, entra a emoção. Eu já falei isso aqui, uma pessoa numa vigília, ela começou com essa emoção pura e colocar as mãos toda na cabeça das pessoas, e as pessoas sentando, fazendo quase tudo a mesma coisa. Era a emoção. E ela veio à minha direção. Aí eu falei, não, na minha cabeça você não vai pôr a mão. Porque nós temos a defesa da nossa fé cristã, nós temos a posição chamada de apologética, é o defesa da fé cristã. E ela disse para mim, eu te dou 7 dias para você morrer. Ameaça. Você vai mais de 30 anos. Compreenderam? Porque você não se deve se render à emoção. Você vai entrar numa mistura de evangelho com carnologia. O que é carnologia? Isso vai vir na carne. Obra da carne. Minha carne não é sujeita a Deus. E é assim que se depende, irmãos, a fé. É uma realidade nisso. Outras pessoas selecionam profecia reduzida. A pessoa diz assim, olha, a pessoa que está passando por um grande processo, lutas, problemas. Aí levanta a mão, não é você. Isso não é Bíblia. Porque lutas, ela não é selecionada. Luta é geral. Vamos usar essa defesa da
fé pela nossa Bíblia, no livro de Romanos 8, 21 a 24. Glorificado é o nome do Senhor na glória. Quem gosta da palavra, diga amém. Glória a Deus. Quem gosta, torne. Quem torna, vai sempre endossando. Na Provérbio do Mundo diz, não sei se a irmã conhece isso, quem gosta, torne, quem torna, se amarga. Já ouviu falar isso, não? Mas existe, né? Capítulo 8 do Evangelho aos Romanos, versículo 21 a 24. 8:21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, como é que você vai dizer que não é fulano, não confirma, não é aquilo, não é aquilo? É perigoso, porque Jesus disse que as loucas ficaram de fora. Muito perigoso essa questão aí de a pessoa selecionar ou reduzir uma questão que está no geral. Colocar na posição parcial. É reduzir o geral para o parcial. É no pecado de loucura. Mas a irmã nem leu a tudo, até o 24. Isso. A irmã leu o 21 e 22, né? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos nós mesmos, esperando a adoção e a saber a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Não. Porque o que alguém vê, como também esperar, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. É o que estou falando. Objetos hoje é supostamente canal de resultados. Tem pessoas que incentivam a pessoa. Isso é um perigo. Não devemos emocionar. É esperança naquilo que não estamos vendo, porque o que estamos vendo não se espera, se está presente. Mas se esperamos o que não vemos, com esperança, com segurança, esperamos. Romanos 8, verso 21 ao 24, nós temos mais sequência do trabalho de Deus. Por que isso? Porque nós precisamos na vida, irmãos, de paz. A pessoa inquieta quando falta paz de uma maneira ou de outra. Agora, com esta esperança daquilo que não vimos, transmite em nós uma garantia plena com aquilo que já temos hoje, que é Deus em nós. E nós em Deus. Irmãos, como é tão importante isso, isso aqui, você crê, tudo é pela fé. Versículo isolado gera heresia. Pode ver que Jesus disse, quando depois que ele questionou o jovem rico, que entrará no reino. Aí ele disse, não é a Deus tudo é possível ao que crê, mas segundo a vontade dele. Não é tudo é possível na expressão brutal. Dê uma olhada para nós, irmã, em João 5,14, o Evangelho é epístola, já é epístola, epístola de João. Tão importante é a palavra, então não devemos usar versículos isolados para cancelar a razão da palavra do Senhor nosso. Primeiro, Sim, primeiro João. primeira Epístola de João, capítulo 5,14. 5:14. Muito importante a palavra do Senhor nosso Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Chama textos, contextos, resultado. Não é tudo possível que crê na expressão, como eu já disse, do brutalismo, não. Tudo é possível ao que crê segundo A vontade de Deus. Pai nosso que estás, No céu. seja Reina. E
E a palavra, ela tem que ser observada e não simplesmente usada como uso religioso. Eu, Pai Nosso, passei por cima de tudo e deu certo, e tudo errado. E João expressando, esta é a confiança que temos nele. Se pedir alguma coisa segundo o quê? Sua vontade. A sua, ele nos dará. Então você pretende realizar como se diz a nossa linguagem, um sonho, ou fazer um negócio, ou adquirir algo de um outro objetivo. Você já faz um cálculo e na nossa visão está tudo muito bem, vai dar muito bem, vamos fazer muito sucesso com aquilo para nós e também até para outras pessoas. Só que, se esse plano não der certo, glória a Deus. Está compreendendo? Quando nossos planos não dão certo, você já tem uma prevenção, já tem uma reflexão. Eu estou planejando isso, parece que vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Só que nesse plano, você já leva a cautela. Nesse plano, você já vai naquele plano de acalmamento. Se der certo, maravilha. E se não der certo, eu já estou calmo. Contente com aquilo que temos. Que é o direito de salvos. Doutrina de salvos. Assim por diante. Não deu certo porque na nossa visão está sendo sempre bem. Mas na visão de Deus é um tropeço na nossa vida. Pode ser tropeço na nossa vida. Pode ser quando não está certo. É. E esta é a confiança que temos. Se pedir alguma coisa segundo Sua vontade. vem o contexto da oração modelo, que é a oração Pai Nosso. Muito importante essa palavra, o ensinamento, estamos nos acalmando. Porque nós temos a palavra de Deus dentro de nós, ela é enxertada no Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 20, na sequência, diz: recebais a palavra de Deus em vossa enxertada, cheio de frutos, o coração fica abastecido e suficiente. Para quê? Para que nós podemos, tem pessoas que ela tem aquela falsa teologia da prosperidade. Deus dá riqueza para as pessoas. Pessoas cristãs podem ser bilionários, só que tem que ter um cuidado. Se o dinheiro tornar-se um padrão da pessoa, ela se corrompe. Está compreendendo? Se corrompe porque nós somos patrão e não escravos da servidão. De qualquer coisa. Somos dominados. A palavra diz isso. É bom ensino ou não precisa? É importante porque você medita, você se relaciona melhor com a família, relaciona melhor com a igreja, relaciona melhor com consigo mesmo. E o principal de todo esse relacionamento com Deus, com você, com uma pessoa. Conhece. Sempre dou esse testemunho, eu fiquei viúvo e eu não pensei muito em casamento. Mas depois eu comecei a conversar com ela e eu descobri que ela era uma mulher de temperamento sanguíneo, mas controlado pelo Espírito Santo. Você vê que até no casamento, hoje, 60% dos casamentos, das casais, vem de segundo e terceiro casamento. Porque casam assim, como se diz, vai na paixão só, e não na razão. Aí a gente se casou, se dá. Já sabia antes de casar, a gente sabia que ia dar certo. Devido a um compreender o temperamento do outro. Isso antes do casamento. É como se fosse um seminário. A sociedade tem essa base. Por isso, quando você vai referir a Bíblia, você também colhe os bons resultados que Deus preparou para nós. É uma realidade mista. Já estamos indo para o final, mas na outra sexta, querendo Deus, estaremos. Se as irmãs têm alguma coisa a dizer, estaremos comentando. Tem alguma coisa a dizer, irmãs? Pode falar se quiser. Questionar também. É bom fazer trabalho pessoal.
estudar a Bíblia ou não? Hã? É rápido estudar. Só brasileiro. Brasileiro, segundo a pesquisa, é a nação mais preguiçosa para mim. Agora, o que é preguiça? Hã? Eu tenho. E eu ainda durmo toda vez que vou. Não, eu também durmo, irmão. Mas você procura um momento que o sono fica mais longe. Não é Satanás que vai dormir, não. É porque a carne ela não é convertida. Compreendeu? A carne ela não é convertida. Então a carne ela é preguiçosa. Preguiça é doença física e mental. E a pessoa tem preguiça de ler porque a carne, ela vive em nós doente. A carne é doente, ela não converte. Sabia disso? Tem Romanos 7, 19, não é? Diz 14 ao 19. Paulo dizendo que a carne não é sujeita à lei de Deus, não converte, porque ele quer fazer de uma maneira, aparece de outra. Então ele luta para fazer da maneira que deve fazer. Então a gente também tem que lutar contra o sono. Quando o sono vem, ele é tão forte que você pode estar no maior barulho de ônibus, você dorme. Então forte que ele é. Mas faça assim, peça a Deus um momento para dormir, quando for examinar a Bíblia, tem um lugar mais espertamente. E outra coisa, tem um momento que deu a virtude do Espírito Santo vem sobre nós, ele já está em nós, mas no sentido de ler a Bíblia, e o sono, ele fica vencido. Ele não pensa. Às vezes eu tenho experiência, às vezes eu oro. Não é para dizer que eu faço, que sou bom, mas a gente ora sempre. Não é que orar na madrugada é mais valoroso do que orar agora. A mesma coisa, está compreendendo? Nesse momento. Orar lá no monte, orar debaixo do monte da coberta é a mesma coisa. Em cima do monte, é verdade, irmão. É só meditar. Às vezes a gente ora e entra debaixo do monte de coberta. Aí vem o quê? Meditação. Então, às vezes a gente ora e em vez de sono, vem a meditação de revelação. São experiências muito boas, você consegue interpretação de mensagens. E Deus continua nos abençoando. Nós entramos do jeito, vamos sair do jeito e cheguemos crescendo e vamos sair crescendo. Não vê o Salmo 121, verso 6? O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída. desde agora Para e sempre. para sempre. É só crer na profecia para ser beneficiado. Maravilha. Senhor Deus, receba o seu na virtude divina, Senhor, na tua graça, em Cristo Jesus, teu amado Filho, que assim seja. E graças a Deus, queremos libertar, quero com alegria, que vamos agradecer a Deus por este trabalho maravilhoso que nos deu em Cristo Jesus. Aleluia. E graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã pela cooperação, irmã José. Pela leitura e as meninas também. Amém. As irmãs podem ver que esse ensinamento ele não emociona tanto. Seja 3 pessoas ou uma pessoa, ou a quantidade que estamos aqui, a postura de Cristo, do Espírito Santo, é a mesma. Cadê o povo? Vocês é o quê? Nada, zero? Não tem pessoas que falam isso? Já ouviu? Já. Cadê o povo? Nós somos o quê? Cadê? É verdade. Então, as palavras tolas que as pessoas expressam. A pessoa fica lá no culto dizendo, cadê? Jesus, tá frio, frieza, parece que não tem ninguém, mas não sabe que Deus está ali, né? Está ouvindo, prestando atenção e Deus está recebendo. Aleluia. Eu sentava para ensinar uma pessoa lá no outro. Eu estava sentado, não estava? Apareceu quantas pessoas lá? E aí, é para lá. E aí?
ser enfermos, assim, assim. Amém.